Olá, professor, professora, bem-vindos à classe dos juvenis. Diante de nós está mais um trimestre com muitos desafios, mas também com uma oportunidade incrível de amar, ensinar e transformar vidas. Nossos juvenis de 10 a 13 anos são ativos, gostam de participar e é nessa fase que a maioria deles tomam a mais importante de todas as suas decisões, que é aceitar Jesus como Salvador pessoal. Por isso que, como professores, precisamos estar bem preparados e dar o nosso melhor a fim de contribuir positivamente para essa decisão. Preparamos algumas ideias muito acessíveis que você e sua equipe poderão realizar neste trimestre. Aproveite bem as sugestões. Professores, a pontualidade é fundamental. Procure chegar pelo menos meia hora antes do início da escola sabatina. Ore por seus alunos e pela programação. Verifique se está tudo em ordem, a fim de que tudo ocorra como o planejado. Receba os alunos com muito carinho e atenção. Aproveite esse momento para importar-se com seus juvenis. Para aqueles que costumam chegar mais cedo, é um momento para dar-lhes uma atenção personalizada. Os que estiverem chegando após a programação ter iniciado, procure aproximar-se a cada sábado de alguns dias de forma particular, após o encerramento do programa. Nós vamos apresentar agora algumas sugestões de incentivo de presença para a classe dos juvenis. Nós temos aqui um painel. É o painel Estou Aqui, que pode ser feito de EVA ou de papel. E aqui nós temos os sábados do trimestre, os 13 sábados, um espaço para colocar o nome dos nossos alunos da classe dos juvenis e que eles podem estar chegando e eles mesmos vão marcando cada sábado, usando um marcador, a presença na escola sabatina. E a outra sugestão é a ficha de apontamentos que nós já conhecemos, né? Em muitas classes já são utilizadas. Aqui nós temos as atividades que o juvenil pode estar realizando e eles, então, a cada sábado do trimestre vão poder marcar usando um marcador ou, então, podemos dar para eles usarem esses adesivos para eles estarem marcando, então, as atividades realizadas naquele sábado e durante a semana. No momento de louvor, procure despertar nos juvenis a alegria em adorar através do louvor. Invista nesse momento oferecendo músicas que exaltem a Deus e que trazem alegria e entusiasmo ao seu juvenil. Diversifique usando DVDs e também com instrumentos musicais. Convide alguém da sua igreja que toca violão ou teclado para acompanhamento das músicas cantadas na classe. E peça sugestões deles na escolha do repertório musical para a montagem da coletânea de louvor, por exemplo. Assim eles participarão bem mais animados. É muito bom ser lembrado em datas especiais. O dia do aniversário é importante para todas as pessoas e os juvenis também ficam felizes de serem homenageados no seu dia. Para celebrar os aniversariantes a cada sábado, nós temos as ideias dadas no primeiro trimestre deste ano. E essas ideias foram, e vão continuar valendo, o bolo confeitado, fatiado, que nós estamos vendo aqui, e que dentro das suas fatias pode-se colocar um mimo, né? Um presente, como algumas sugestões que nós trouxemos aqui, que vocês podem ver dispostas aqui sobre a mesa, né? E que couberem dentro da fatia, claro. Outra sugestão que também foi apresentada e nós queremos mostrar é a do cupcake, né? Com desafios para motivar os juvenis a ofertarem seus talentos. Então eles vão receber uma lembrança pelo dia do seu aniversário, nós vamos comemorar, vamos orar por eles, mas eles também serão desafiados a apresentar algo com seus talentos e oferecer ao Senhor no sábado seguinte ao aniversário. Como aqui nós temos um exemplo, ó, apresentar um louvor no próximo sábado, como gratidão também pela data comemorada do aniversário. Complementando a esse incentivo aqui de aniversário do cupcake, nós temos essa faixa de feliz aniversário e a cada sábado, então, a gente atualizar as fotos
uma ideia, né, de colocar a imagem deles pendurada abaixo da faixa ou no próprio varal, para lembrar de que eles estão comemorando aniversário. Tem também a ideia de se usar as plaquinhas divertidas para tirar uma foto dos aniversariantes da semana ou do mês também. E para complementar esses incentivos que já foram propostos em outro trimestre, nós temos essa ideia da tela do WhatsApp, né? Então aqui vem frases para comemorar, de Feliz Sábado, vamos orar. Essas frases podem ser trocadas a cada semana ou cada mês. Aparece então a felicitação pelo aniversário e vai se substituindo também os nomes. A maneira como esses nomes estão colocados aqui é com velcro atrás, mas pode ser utilizado de outra forma também, as ideias que vocês tiverem. E então vem os emojis, né? Que os amigos podem estar oferecendo na frente do nome do aniversariante. Tudo aqui está colado com velcro, mas pode-se usar outra maneira de colar. Então eles podem estar escolhendo quais são as imagens que eles querem colocar em frente do nome do aniversariante e oferecendo as suas felicitações pelo aniversário dos amigos. Um momento especial do programa da Escola Sabatina dos Juvenis é receber bem os juvenis visitantes. Além de fazer com que as visitas se sintam bem-vindas, nós estamos motivando os juvenis a serem cordiais e a fazer novas amizades. Mais do que ser recebido bem na hora das visitas, é preciso conscientizar os nossos juvenis de que uma recepção afetiva extrapola este momento. Procure saber quem é a visita e, se for alguém interessado ou que procura uma igreja para frequentar, anote os seus contatos, visite-o, recomende uma atenção especial aos alunos da classe para que essa pessoa se sinta bem acolhida e volte outras vezes. Quero mostrar para vocês os incentivos que nós estamos sugerindo para este trimestre. Aqui nós temos um quadro de assinaturas. Esse aqui foi confeccionado em papel cartão e EVA. Confeccione um painel permanente com o tema Marcando Presença para ser usado como fundo para um mural temporário que você pode trocar a cada trimestre, onde as visitas deixarão a assinatura e a data de quando estiveram presentes na classe. E os juvenis vão acompanhando a quantidade de amigos que marcaram a presença pelas assinaturas colecionadas no mural. Outra sugestão que também envolve assinaturas é usando um vaso de vidro transparente como esse. Cada amigo que vier visitar a classe dos juvenis poderá então usar uma pedra decorativa de jardim marcando o nome e a data em que esteve presente na classe, e assim eles vão também acompanhando durante o trimestre quantos amigos eles trouxeram para visitar a escola sabatina. E essa sugestão ela pode ser parte da decoração da mesa principal da classe. Para as duas propostas que nós sugerimos, o visitante deve sim receber uma lembrança especial oferecida pela classe, como nós temos aqui algumas para demonstração. Adesivos, canetas, chaveiros, bloquinhos de anotação para menina algumas opções. Nossos juvenis precisam ter em Jesus a pessoa mais importante de suas vidas, e isso se constrói por um sólido relacionamento. Um relacionamento assim se dá por meio da oração, da comunhão. Nossos alunos precisam separar tempo para falar com Deus, e na nossa classe nós temos que motivá-los a orar. Como incentivo para a oração, nós sugerimos uma caixa de correio para jardim, feita de EVA ou papelão. Ela só precisa ter uma abertura na frente e uma abertura atrás. A parte da frente é por onde eles vão introduzir os envelopes que eu vou mostrar para vocês, e a parte de trás é por onde podem ser retirados esses envelopes. No teto, nós vamos colar duas siglas. A sigla PAJ, para agradecer a Jesus, e a outra sigla é PJR, para Jesus resolver. Essa sigla corresponde aos pedidos de oração, e essa sigla corresponde aos agradecimentos, às bênçãos e orações respondidas. Os juvenis escreverão os pedidos ou agradecimentos para os quais desejam pedir a intercessão dos amigos e professores em envelopes. Esses envelopes, eles podem ser de duas cores diferentes. O verde, por exemplo, representando os agradecimentos, com a sigla
PAGE. E o vermelho, representando os pedidos com a sigla PJR, para Jesus resolver. Eles podem trazer esses pedidos já escritos de casa, ou então nós vamos deixar à disposição papéis em branco, para que ao eles chegarem à escola sabatina, eles vão escrever aqui o pedido ou o agradecimento, depositam no envelope que eles desejam, e então eles vão introduzir na casinha no momento em que chegam à escola sabatina. No momento de orar, alguém vai interceder por todos os envelopes depositados. Os envelopes depois deverão ser distribuídos para que eles levem para casa e intercedam uns pelos outros durante a semana seguinte. A cada sábado, dar um tempo breve para que eles testemunhem sobre a experiência de intercessão e as respostas dadas por Deus. Olá, professores! Este é um momento riquíssimo na escola sabatina, que, se preparado devidamente, contribuirá muito com o crescimento dos seus juvenis, tanto trazendo informações culturais, como também desenvolvendo neles valores fundamentais para a vida cristã. Virtudes como a generosidade, a solidariedade, a bondade, o amor, o espírito missionário e muitos outros farão com que eles aprendam a valorizar e importar-se com outras pessoas, especialmente com aquelas que necessitam de nossas contribuições financeiras. É muito importante também que os juvenis compreendam que ofertar é um ato de adoração e que adoramos a Deus quando somos generosos e estamos prontos para contribuir com quem precisa. Aqui nós temos a divisão centro-leste africana. Dentre os 11 países que a compõem, 2 serão beneficiados com as ofertas do 13º sábado. São eles: Sudão do Sul, que tem como capital Juba, Ruanda e a sua capital Kigali. Aqui está a bandeira de Ruanda. Também trouxemos aqui algumas características deste local, bem como a bandeira do Sudão do Sul e algumas características também deste país. A cada sábado, os juvenis terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre a cultura desses 2 lugares. Aspectos como educação, arte, culinária, esporte, religião, entre outros. E assim, vamos construindo o painel ao longo do trimestre e contribuindo com o acervo cultural dos nossos juvenis. As curiosidades poderão ser pesquisadas pelos próprios juvenis, que devem receber com antecedência o tema a ser apresentado. Agora, vamos falar sobre Ruanda. Enquanto estou falando, esta música que vocês estão ouvindo é a melodia do hino nacional deste país. Ruanda é um país em extensão territorial semelhante ao tamanho do estado de Alagoas, mas se comparados, a sua população é quase 4 vezes maior que esse estado. A Igreja Adventista tem crescido muito neste país, de quase 12 milhões de habitantes. O número de membros adventistas está em torno de 650 mil, ou seja, um adventista para cada 17 não adventistas. Uma das menores proporções de habitantes por membro adventista do mundo, se não for a menor. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a proporção brasileira é um adventista para cada 128 habitantes não adventista. Em Ruanda, serão construídos um dormitório feminino e um dormitório masculino, para acolher os alunos do curso de medicina que será aberto na Universidade Adventista da África Central, em Kigali, capital de Ruanda. Este país ainda é lembrado pelo genocídio que aconteceu em 1994, quando 2 grupos étnicos rivais se enfrentaram e, em consequência disso, aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas num período de 100 dias. Muitas propriedades da igreja foram destruídas nesta época, inclusive o local original dessa universidade, que foi reconstruído numa área central dessa capital alguns anos mais tarde, após ganhar um terreno do governo. Em Ruanda, nós temos vários hospitais adventistas e, por isso, o curso de medicina será aberto para a formação de médicos adventistas para esses hospitais. Sobre o Sudão do Sul. Enquanto apresentamos algumas curiosidades sobre o Sudão do Sul, assim como em Ruanda, vocês estarão ouvindo a melodia do hino nacional do Sudão.
disponibilizado no link abaixo, a letra em inglês e a sua tradução. A extensão territorial do Sudão do Sul é equivalente aos estados da Bahia e Minas Gerais. O Sudão do Sul é o país mais novo do continente africano. Obteve sua independência em 2011 e, apesar de ser rico em petróleo, é um dos países mais pobres do mundo, com altas taxas de mortalidade infantil e um sistema de saúde muito precário, considerado um dos piores do mundo. Em termos de educação, somente 27% da população acima dos 15 anos sabe ler e escrever, chegando a 84% o índice de analfabetismo entre as mulheres. E boa parte das crianças não frequentam unidades escolares. A população do Sudão do Sul está em torno de 11 milhões e a Igreja Adventista possui cerca de 23 mil membros. Isso quer dizer um adventista para cada 478 habitantes. Que desafio, não é mesmo, professor? Há muito o que fazer para o avanço da obra de Deus nesse país. Suas ofertas irão beneficiar a construção de um centro de discipulado infantil em Juba, capital do país. Contamos com você, coordenador, professor e todos os juvenis. Professores, trago agora 2 sugestões de incentivo de ofertas. A primeira delas é aqui a foto da universidade. E na frente nós temos 2 coletores, uma para meninas e outra para meninos, onde os juvenis levantarão dos seus lugares e virão até a frente depositar suas ofertas. E isso é um ato de adoração. Aqui temos a pista de ciclismo, que se o alvo for alcançado a cada sábado, professor, você pode chamar 3 juvenis para eles fazerem a competição. Ali, ó, você tem 3 bicicletas e eles vão soltar. Aquele que vencer e o alvo foi alcançado naquele sábado, receberá uma medalha, onde colocarão neste quadro aqui. Aqui tem aos 13 sábados. Se o alvo for alcançado no 4º sábado, irá colocar a medalha. Se não for alcançado, você irá fazer um apelo para o próximo sábado. Sendo alcançado, ele também participa aqui da pista de ciclismo e o vencedor recebe a medalha para colocar no sábado. Vamos lá, professor, eles vão amar essa atividade. Contamos com a sua criatividade e motivação. Fizemos esta pista de ciclismo para relembrar e comemorar um feito histórico para Ruanda. Adrien Niyonshuti foi o primeiro ciclista da história de Ruanda a participar das Olimpíadas, a de Londres em 2012. Nessa ocasião, ele foi porta-bandeira da pequena delegação do seu país, que contou com apenas 7 atletas. Ainda criança, ele viu 6 de seus 7 irmãos serem mortos dentro de sua casa. E ele só escapou porque se escondeu em um buraco que sua mãe usava para guardar dinheiro. Outro irmão que sobreviveu não estava em casa no momento do crime. A história de como o treinador americano adventista Jonathan Boyer, em 2007, formou e treinou a equipe de ciclismo de Ruanda até levar um de seus participantes à Olimpíada em Londres, já se tornou um documentário. Título com tradução livre, Renascido das Cinzas, e será tema de um filme que o ator Leonardo DiCaprio produzirá com lançamento previsto para 2016. A seguir, vocês assistirão um depoimento da líder da divisão Centro-Leste africana. Por favor, apresente este vídeo aos seus alunos cada sábado para que eles sintam motivados a trazerem uma oferta especial no 13º sábado e assim os projetos sonhados por eles sejam abençoados com a minha e com a sua oferta. My name's Debbie Maloba, the Women and Children Ministries Director from East Central Africa Division. In our territory, we do have 2 major projects. One is building a medical school in Rwanda that will help all our 12 countries. And this program will involve the building of the dormitory. The second one will be located in South Sudan, Juba,
that is in the Children Ministry Department, where we are going to build shelters, but also to run programs in Kid Discipleship. You know, South Sudan needs our help. Children do not know God. Children are suffering from war, so we need to do something. In Rwanda also, with that big project, we need to build a dormitory. Your contribution is welcome. What you are going to give will bless people in this division, and it will bring more to God. Thank you. Thank you for your offering. Thank you for your contribution. Whatever you will give, make sure that God will bless you and continue to empower you for reaching out His people. The second coming is near, and we need to do something. With your involvement in that project, people will be saved. Thank you once again for your contribution. May God bless you. May God be with you. Thank you. Neste trimestre, nós temos uma data comemorativa muito especial. É o Dia dos Pais. E nós queremos apresentar para vocês sugestões de lembrancinhas. Nós temos aqui um porta-barbeador que o pai pode estar levando para viagens. Aqui tem ventosas que ele pode prender na parede do banheiro e um espelho onde ele pode estar utilizando, e é uma ideia bem bacana para estar fazendo para os pais. Principalmente dos nossos juvenis mais novos, né? Que gostam mais dessas ideias. Outras ideias são porta-canetas ou porta-trecos, aproveitando, né, vidros para serem reciclados, é uma ideia muito boa. Uma agendinha de oração, pai que ora, para que ele possa estar, então, colocando os pedidos de oração, os agradecimentos. Blocos de anotações, decorando a capa. E os juvenis podem estar decorando a capinha desses blocos de anotações. Aqui a gente tem a sugestão de um chaveirinho em forma de gravata feito de tecido mesmo. Aqui abaixo vocês vão ver o link com o tutorial de como fazer esse chaveirinho. E uma última ideia muito bacana é esse porta-celular e porta-carregador feito em EVA e papelão para presentear seu pai. E essas são as ideias para comemorar o Dia dos Pais. Aqui nós queremos apresentar para vocês uma ideia muito legal que pode ser utilizada em espaços menores e colocar num painel integrado todos os incentivos gerais da Escola Sabatina. Aqui nós estamos chamando de juvenil, é como se fosse a tela de um computador, de um site, que é um site fantasia para a classe dos juvenis. E nós temos a parte de incentivo de presença, de aniversariantes, visitantes, notícias da divisão para onde irão as ofertas e os países beneficiados, um espaço para aprender mais do verso bíblico de cada sábado, da mensagem central, uma divulgação da capa da lição do trimestre, enfatizando a importância do estudo, e aqui o espaço para oração. Eu quero explicar rapidinho cada uma dessas partes. A sugestão aqui seria colocar a foto dos juvenis com uma fita ou com velcro. Eles vão chegando e vão colocando o rostinho representando que estão presentes. Nos aniversariantes pode-se trocar um mês. E daí troca também a foto de quem são os aniversariantes, sendo menino ou menina. E nesse espaço aqui, os amigos podem deixar recadinhos de feliz aniversário para os aniversariantes do mês ou daquela semana. Essa parte do incentivo para os visitantes, nós temos aqui para assinatura também. Aqui, o nome do visitante, ele assina e ele pode colocar à frente quem é que o trouxe para visitar a classe. Na parte de notícias, 2 países nesse trimestre da divisão Centro-Leste Africana serão beneficiados com as ofertas e, como são 2 bandeiras diferentes, no sábado trouxer curiosidades do Sudão do Sul, troca-se a bandeira para o Sudão do Sul e coloca uma imagem da curiosidade. Se no próximo sábado é o outro país que é beneficiado, troca a bandeira e troca a imagem. Aqui o verso bíblico de cada semana e a mensagem central a ser enfatizada. E no Interligados,
Os juvenis podem deixar os pedidos de oração e agradecimentos e como são blocos de anotações com adesivo, eles podem retirar e estar levando para casa e interceder na semana seguinte. Para você desenvolver a lição bíblica na classe dos juvenis, é claro que você precisa do manual. Sem ele, fica complicado e difícil você desenvolver um trabalho com qualidade. Durante esse trimestre, os elos da graça que iremos abordar serão serviço, graça e comunidade. Você já sabe que cada mês é enfatizado um dos elos. No manual do professor, logo abaixo das referências, você vai encontrar a palavra objetivos. E logo abaixo dela, você vai encontrar 3 palavras: saber, sentir e responder. Você já refletiu sobre o que elas significam? Saber se refere ao conteúdo específico da lição, a história bíblica e todos os conceitos nela inseridos. Sentir, você vai precisar, com as atividades desenvolvidas durante a lição, fazer com que o aluno sinta o desejo de mudar. E o responder se refere à atitude que o aluno vai tomar em função dos conceitos que ele aprendeu com a lição bíblica, com o que ele sentiu sobre isso, agora chega a hora de colocar em ação. Cada atividade da lição está planejada para atingir estes objetivos nestas 3 etapas. Portanto, se você omitir alguma das partes da lição, ficará o atingir desses objetivos incompleto. Vamos agora recapitular quais são estas 4 partes da lição. A primeira delas, atividades preparatórias. Para que elas servem? Chamar a atenção do aluno para a lição bíblica que vem a seguir. Esta é a parte da lição que você tem 2 opções, a A e a B. Escolha a que melhor se adapta aos objetivos que você quer conseguir. Às vezes, elas exigem algum material que precisa ser preparado no decorrer da semana. E às vezes, se você estuda a lição na sexta-noite, ficará complicado escolher a melhor atividade. Portanto, dê uma estudada na lição uma semana antes para você já preparar o material durante a semana. Sempre, depois que você apresentar esta parte, tem as perguntas para analisar e depois você precisa ler ao final a mensagem central que está num cinza mais escuro. Nunca faça atividade pela atividade. Toda ela tem um propósito e objetivo e tenha sempre em mente quais são esses seus objetivos. A segunda parte da lição bíblica a ser desenvolvida tem esse mesmo nome, lição bíblica. É nela que você vai apresentar os conceitos, a história bíblica. Até agora, os primários, jardim, vieram com muita dramatização. Juvenil agora é abrir a Bíblia, ler, analisar, fazer perguntas. Para isto, procure não dar o conteúdo pronto. Eles já estão na fase, na idade de pensar, de refletir. Então é importante que você planeje perguntas bem elaboradas. Mas tem uma coisa, quando você fizer as perguntas, às vezes tem 1 ou 2 alunos que respondem rapidamente. Pense naqueles que não fazem isso. Como que você pode desenvolver uma metodologia para que possa fazer com que todos participem? Vamos dar algumas dicas. Se o aluno que só responde bem rapidamente estiver do lado direito, diga assim: agora eu quero ouvir o lado esquerdo. Se por acaso for uma menina que sempre é a primeira a responder, diga: essa pergunta eu vou fazer para os meninos. Daqui a pouco você pode dizer: Mariana, espera um pouquinho, porque você já respondeu a outra pergunta. Vamos deixar a classe falar com jeito discreto, acolhendo-a também. Você poderá fazer com que toda a sua classe participe. Sempre no manual do professor há muitos versos sugeridos, às vezes cerca de 6, 7 versos. Leia antes, selecione os principais. Por isso, é essencial que você comece a sua classe da Escola Sabatina no horário correto, 9 horas, porque se você começar atrasado, não haverá tempo de você desenvolver todos estes versos. Você pode selecionar alguns, os mais importantes, os mais chaves, os mais fáceis. Pense com a cabeça do aluno quando você ler os versos durante o seu estudo, porque às vezes aquele verso é tranquilo para você. Mas se você pensar como se fosse uma mente juvenil ao ler aquele verso, você perceberá que talvez ele tenha algumas palavras difíceis. Portanto,
Quando você ler um verso, pergunte para eles o que significa, o que eles entenderam. Na realidade, na hora da história bíblica, é uma aula de interpretação de versos da Bíblia e você precisa fazer isso com planejamento. Sempre ao final da lição bíblica, assim como em cada final de etapa da lição, existe o analisando, perguntas para refletir. Percebe que sempre tem a palavra como você se sentiu? Principalmente no primeiro momento, atividades preparatórias. Por que tem sempre essas perguntas? Para levar aquele aluno a sentir aquele objetivo assinalado lá no início da lição, do manual. Depois, as perguntas para analisar, tem sempre a frase principal que você deve ler com todos, que deve estar no lugar de destaque da sala. Bom, agora vem a parte da aplicação. O que será essa parte? O nome já diz. É a aplicação daquele conceito bíblico, daquela história bíblica para a minha vida. Não adianta eu conhecer, por exemplo, a história de Noé, saber decorado todos os fatos relacionados a ela, se eu não souber aplicar na minha vida. O que isso tem a ver com a vida dele? Às vezes, a aplicação que sugere ali é uma aplicação de uma situação que acontece na escola, mas você sabe que na sua sala, o que eles estão vivenciando precisa ser, de alguma forma, mais diretamente aplicada. A sugestão da apostila está um pouco mais distante. Você percebe uma situação ali que você pode aplicar dentro daquele conceito. Utilize aquilo que está ali pipocando, bombando no dia a dia das crianças para aplicar e trazer aquilo mais próximo da vida da criança. Quer dizer, do juvenil, no caso agora em destaque, né? Eu lembrei de uma sugestão agora muito importante que eu não falei quando eu mencionei sobre atividades preparatórias. Hoje em dia, você já sabe que a meninada vive em redes sociais e nesses vídeos. Algumas vezes você pode substituir a atividade sugerida na apostila por algo que você acredita que será mais tocante na vida dos teus meninos. Por exemplo, uma das atividades de uma determinada classe foi sugerido que trouxesse um bombeiro para fazer uma entrevista. Ah, a professora teve uma ideia. Eu não tenho bombeiro para trazer. Então, ela buscou no YouTube uma cena de salvamento de um animalzinho e aquilo impactou a vida dos alunos. Talvez impactou de forma muito mais poderosa do que se fosse um bombeiro vindo, porque eles viram exatamente o bombeiro em ação. Portanto, pense naquela atividade, realmente, tanto do partilhando quanto da aplicação, ela é a melhor possível para os meus alunos? Porque o manual é um guia, mas você, sobretudo, é o professor que conhece a sua sala e sabe quais são as reais necessidades e o que eles estão vivenciando. E, finalmente, chegou a parte que se refere à tarefa de casa, denominada na apostila o partilhando. Nessa sessão, você dará a oportunidade do aluno colocar em prática durante a semana aquilo que aprendeu. Às vezes, é uma atividade para entregar para algum aluno, às vezes é algo para executar em casa. Lembre-se de que você deve cobrar essa tarefa na semana seguinte, no sábado seguinte. Porque tarefa dada é tarefa cobrada, não é mesmo? Quantas vezes a gente tem se lembrado disso? Infelizmente, esta é a parte da lição, do desenvolvimento da lição, que muitos professores não fazem. Ou por não dar tempo, ou por não valorizar. Não adianta o aluno ser despertado a sua atenção para a lição, aprender o conceito bíblico, aplicar na sua vida, se não tiver oportunidade de executar aquela ação que ele entendeu que deve fazer durante a semana. Procure valorizar esse momento. No sábado seguinte, pergunte aos alunos quantos executaram aquela tarefa. E se você tem um sistema de pontuação na sua classe, que tal sugerir que quem cumpriu a tarefa ganhe alguns pontinhos a mais? De forma resumida, apresentamos aqui as 4 etapas do desenvolvimento da lição dos juvenis. Lembre-se que é importante que você tenha um manual, porque todas elas estão descritas aqui. Que Deus possa abençoá-los, que ao vocês compreenderem os princípios envolvidos no desenvolvimento da lição contidos no manual, você possa conseguir com que seus juvenis não somente sejam despertados para a lição, mas também aprendam os conceitos bíblicos, apliquem a sua vida e, sobretudo, coloquem em prática no dia a dia. Professores,
O estudo da lição é o ponto central da Escola Sabatina dos Juvenis, vocês sabem disso. Ouço sempre que a classe dos sonhos é aquela em que todos os alunos possuam sua própria lição e estudem diariamente. Professores, prepare bem esse momento com antecedência, isso é essencial. Pode haver materiais que precisam ser providenciados durante a semana e uma lição estudada em várias etapas fica melhor preparada. Lembre-se de que pouco podemos fazer pelos juvenis se sua família não assumir a responsabilidade da formação espiritual de seus filhos. Alguns pais se contentam em confiar à igreja esta responsabilidade. Isso é preocupante. 1 hora na igreja só no sábado não dá para compensar as 168 horas da semana que o juvenil passa com sua família. O culto familiar diário é responsabilidade do lar. A propósito, perguntamos: como está o estudo diário da lição da Escola Sabatina dos seus alunos? Precisamos conhecer a realidade de cada garoto e garota que está aos sábados sob a nossa responsabilidade. O que nós, professores, estamos fazendo para mudar essa triste realidade? Professores, vamos andar a segunda milha? Não é difícil, é bem simples e é o que Jesus faria, olha só. Conheça os pais de cada um dos seus juvenis. Converse com eles quantas vezes for necessário sobre a necessidade de se fazer o culto familiar diariamente, sobre a prática da oração, a leitura da Bíblia em casa. Procure os pais na igreja antes ou após a escola sabatina para uma maior aproximação. Ligue para os pais ou use as redes sociais para fazer contato. Se interesse pelos juvenis e suas famílias. Visite os lares dos seus juvenis. Posso garantir que seus juvenis, ao perceberem que você quer conhecer quem são seus pais ou responsáveis, se sentirão especialmente amados por alguém que lhes serve de referência. E quanta diferença isso vai fazer no andamento, nos resultados espirituais da classe de escola sabatina. Nas datas especiais, como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, não envie apenas um cartão e um brinde. Reúna esses pais com seus filhos para uma homenagem significativa. Prepare um café da manhã ou marque um piquenique, um jantar temático com decoração feita pelos filhos. Realize escola de pais, tratando sobre temas relacionados à educação de filhos na idade de 10 a 13 anos. Envolva-se e envolva as famílias dos seus juvenis no projeto Pegadas, um movimento maravilhoso que prepara pais e filhos para o discipulado. Você o conhece? Na introdução deste DVD, a professora Graciela, que é a nossa líder do Ministério da Criança e Adolescentes, deu mais alguns detalhes. Assista, por favor. Mas não deixe de investir e de envolver a família no processo de formação espiritual dos seus juvenis. Professores, além de preparar muito bem o programa da Escola Sabatina de acordo com o manual, com todos os incentivos bem feitos, atividades extraclasse para uma maior integração, todas essas estratégias são muito boas, mas pouco adiantará para o desenvolvimento da fé desse juvenil se as famílias não se comprometerem com o culto diário. Para isso, precisamos mobilizar as famílias nesse sentido e, ao se concretizar essa parceria igreja e família, nós teremos a alegria de ter um juvenil amigo de Jesus e motivado para testemunhar de sua fé, pois famílias fortes resultam em igrejas fortes espiritualmente. Vocês já devem ter ouvido falar do projeto de mordomia para alunos de 8 a 12 anos, Guardiões dos Tesouros. Vamos assistir agora um vídeo com a professora Graciela, nossa líder do Ministério da Criança e Adolescentes, sobre esse programa. Meus queridos líderes e professores do Ministério da Criança e do Adolescente, eu quero nesse momento agradecer de coração todo o que vocês estão fazendo para esses departamentos. Eu sei que o trabalho é árduo, mas sabemos que Deus está conosco. Nós queremos falar um pouquinho com relação ao projeto Guardiões dos Tesouros. Esse projeto foi lançado o ano passado, o ano 2015, mas esse ano
ano 2016, nós estamos implementando. Eu sei que muitos de vocês já fizeram esse projeto. E nós queremos realmente que cada criança possa ter os conceitos da mordomia e também que cada criança possa compreender o que ela é com relação a guardar e cuidar dos tesouros de Deus. Nós temos que ter realmente segurança de que os pais estejam também prontos para apoiar a criança. Porque vocês sabem muito bem os materiais que nós temos para as crianças. E as crianças têm que usar esse material apoiado pelos pais, para que os pais possam assinar esse diário de bordo que vocês bem conhecem e possam estar ali cuidando para que a criança, nesses 40 dias da jornada do diário de bordo e ao ver os vídeos, possa realmente cumprir esses requisitos. Eu sei que esse projeto dá um pouquinho de trabalho, porque nós temos que fazer um encontro, um evento com as crianças primeiro, transmitindo os primeiros 5 temas. Vocês lembram? Com relação à comunhão, com relação à saúde, ao sábado, aos dons e ao serviço, e também com relação aos dízimos e às ofertas. Após de apresentar esses 5 temas nesse primeiro evento, após disso, vamos entregar o kit do material para a criança. Assim, a criança, em 40 dias, vai ter essa experiência maravilhosa de ter o hábito de estar com Jesus, com a ajuda dos pais. Por isso, queridos professores, ajudemos aos pais, conscienticemos os pais para que eles possam apoiar e ajudar a cada criança a fazer esse projeto, porque depois eles vão ter um encontro. Nesse reencontro, depois de 40 dias, a criança vai participar de um programa maravilhoso. E nesse dia, nós vamos compartilhar o tema de adoração. Assim a criança vai compreender que nós precisamos dar tudo a Deus, que tudo pertence a Deus. E tudo que Ele faz é tudo em resposta a Deus. Por isso, nessa oportunidade, a criança vai fazer um voto de compromisso, vai receber o certificado e vai se comprometer especialmente para ser um guardião dos tesouros para a sua vida toda. Não vamos colocar um limite tão estrito, mas o material é preparado para essa idade, de 8 a 12 anos. E aproveitemos os adolescentes, eles amam ajudar. Por isso, convidemos eles para participar, para ajudar, porque nós precisamos dos dons dos adolescentes. Se ainda você não realizou esse projeto, é sua oportunidade de fazê-lo. Que Deus abençoe vocês em compartilhar esse projeto. Eu estou orando muito, porque meu sonho é que cada criança possa ser um verdadeiro guardião dos tesouros de Deus. Porque sabemos que se a criança já forma o hábito de ter sua devoção, de estar com Jesus, de conhecer e guardar bem o sábado, nossas crianças vão crescer no caminho do Senhor. E nós queremos muito em breve ter as nossas crianças, as nossas famílias preparadas para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Amados professores da classe de juvenis, tudo que foi apresentado aqui foi pensado com carinho e valerá muito investir para ter nossa classe bem estruturada, com ideias cujos objetivos principais são o aperfeiçoamento e o compromisso com a missão de discipular nossos juvenis. Obrigada por sua atenção e mãos à obra!